O contato com uma parte bem particular do nosso corpo é necessário para poder exercer essa profissão, que é capaz de detectar a saúde como um todo e ainda deixar o sorriso muito mais bonito. Tem ideia do que estou falando? Então acompanhe este episódio do Es Profissa. Para exercer essa profissão são necessários alguns anos de estudos e investimento em capacitação. Isto porque é uma especialização muito séria que trata da saúde bucal dos pacientes. Nosso entrevistado no Es Profissa é o Dr. Arani Tunes, especialista e um dos pioneiros no tratamento da halitose no Brasil. Dr. Arani, tudo bem? Muito bom poder contar contigo nesse bate-papo. Tudo ótimo, muito obrigado. É um prazer estar aqui, é uma honra poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com os jovens que estão aí iniciando a caminhada para o futuro. Muito bom. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho da sua trajetória profissional. Vamos voltar à fita um pouquinho. Quando é que despertou em você o interesse em se tornar um dentista? Legal, gente. Olha, eu acho que tudo começou ali na adolescência. Eu gostava muito do ambiente do consultório odontológico. Eu achava muito legal aquele lugar sempre limpinho, com cheiro agradável. Eu achava que era muito interessante o que o profissional, o odontólogo, o meu dentista fazia em si no dia a dia. E isso me atraiu a atenção e por algum motivo eu achei que eu seria feliz fazendo aquilo para o resto da minha vida. E, por enquanto, até hoje não tenho do que reclamar. E qual é a sua formação, doutor? Bom, eu me formei em odontologia na Unesp, na faculdade da Universidade Estadual Paulista, né? Eu estudei em Araçatuba, no interior de São Paulo. Fiz o curso integral de odontologia, que são 4 anos. Né? A odontologia você tem desde os 4 anos do período integral, né? Você estuda de manhã e à tarde. Total disponibilidade para as aulas, né, para a faculdade, até cursos que duram 5 e até 6 anos, no caso das faculdades que oferecem o curso noturno. Né? Mas no meu caso foi Universidade Estadual Paulista e eu estou com 20 anos aí de formado já. Legal, e é uma área que, como eu disse na abertura, a questão de ficar antenado e capacitado, essa coisa de participar de seminários, se atualizar, isso também é importante? É uma necessidade constante, né? Eu vou dar um recado importante para todo jovem que está assistindo, que tem um interesse em odontologia, prepare-se para estudar a vida toda. É uma área que praticamente te impede de não estudar. Tá? Você tem que estar se atualizando sempre. Só para quem está assistindo aí do outro lado ter uma noção do que eu estou falando, a odontologia que eu estudei há 20 anos atrás, eu acho que pelo menos uns 60% dela já foi reciclada, ou seja, os dentistas hoje, pelo menos 60% do que eles fazem hoje eu não aprendi naquela época. Então a necessidade de estudo ela é constante. E como é que você vê hoje essa carreira aí? Ela é promissora? Como é que está o mercado hoje? A carreira de dentista ela é sim uma carreira promissora, mas hoje ela é uma carreira que enfrenta muitos desafios. Né? O principal motivo, né, dessa carreira ter esses desafios é o fato de você ter muitos profissionais no mercado. Né? Então o Brasil ele tem um número muito grande de faculdades de odontologia comparado a outros países do mundo. E isso faz com que o mercado tenha uma certa saturação de profissionais. Por outro lado, jovem, quem está sempre estudando, quem se destaca no mercado, via de regra vai bem e tem sucesso na profissão. Então, acho que esse é um fator, sim, que tem que ser levado em consideração. Claro, a concorrência, ela existe, mas para excelentes profissionais sempre tem espaço. E o seu foco de trabalho é a halitose. A gente falou dessa importância de se capacitar, se especializar, e você se especializou nisso, em halitose. Eu queria entender um pouco
que você falasse um pouquinho dessa área da odontologia. O que é isso? A halitose é uma área relativamente recente, nova, né, dentro da odontologia. Né? A halitose é a especialidade que cuida dos pacientes que têm alteração no hálito, então a gente basicamente cuida daquelas pessoas que têm mau hálito. Né? E essa é uma área extremamente recente, né? Só para quem está aí do outro lado ter uma ideia, eu não tive uma aula de hálito na minha faculdade, porque essa foi uma parte da odontologia que se destacou depois que eu me formei. Né? E é isso que eu faço todos os dias na minha profissão. Né? Eu atendo pacientes com mau hálito todos os dias, mas na faculdade eu não tive uma aula de hálito. Quando é que veio, quando desperta o interesse em você se especializar nessa área específica? Essa é uma história muito interessante porque eu tinha pessoas que me procuravam, né, que me chamava muito a atenção o fato deles terem a saúde bucal teoricamente impecável, né, aquela gengiva saudável, aquele dente bonito, bem cuidado, aquele padrão de higiene excelente, mas isso não se refletia no hálito da pessoa. Às vezes a pessoa estava com um hálito muito ruim, né? E isso despertou naturalmente uma curiosidade, né? Porque a partir do momento que essas pessoas são, essa pessoa se torna o seu paciente, você tem uma responsabilidade em cima disso, né? E eu realmente não me conformava, eu optei por ir atrás, por estudar, e aí acabei me apaixonando pela área e hoje eu não me imagino fazendo outra coisa, nem mesmo dentro da odontologia. A odontologia é uma profissão que te dá um leque de possibilidades dentro da própria carreira que é muito grande, né? E eu, dentro da odontologia, optei por essa área e foi a decisão mais correta da minha vida profissional. Não parece ser uma área tão comum. Existem, doutor, muitos profissionais atuando em halitose? Existem pouquíssimos profissionais no Brasil, então a gente volta naquele assunto que eu havia falado, né? Sempre tem espaço para quem quer estudar, sempre tem espaço no mercado para quem busca conhecimento, para quem busca uma especialização. Né? E a halitose é uma dessas áreas, né? Uma área que tem crescido, né? O conhecimento científico está cada vez mais consolidado, a gente consegue tratamentos cada vez mais eficazes, a gente melhora muito a qualidade de vida dos pacientes, mas, por exemplo, é uma área que é muito carente ainda de profissionais especializados. Né? Eu recebo mensagens de pessoas do Brasil inteiro falando: doutor, eu queria ter um especialista na sua área aqui na minha cidade porque não tem. Né? E hoje a gente está aqui gravando, né? Eu estava atendendo pacientes antes, né? Hoje eu já atendi 2 pacientes de outros estados porque vieram me procurar, porque realmente tem pouca gente que atende hálito no Brasil. Tá vendo aí, jovem? É bom ficar ligado e para quem quer fazer odonto, tem um campo interessante aqui, que é a halitose que o doutor está colocando, que ainda tem poucos profissionais, não é isso? Ainda tem poucos profissionais, claro que a tendência é com o tempo o número crescer, mas como sempre, gente, eu acho que o jovem que está começando na carreira, que está pensando em fazer odontologia, tem que gostar de estudar e se gostar de halitose, se interessar por essa área, que é a minha paixão profissional, tem que gostar muito, né? Porque as descobertas elas vão ocorrendo no dia a dia e você tem que estar ligado nisso para oferecer o melhor para o seu paciente. E como que é a sua rotina de trabalho, doutor? Eu vi que você tem uma atuação aí em várias cidades e eu queria saber como é que funciona na prática. Quer dizer, você está viajando direto para outras cidades? Como que é esse dia a dia de trabalho? Quando eu me formei, o dentista que era o dentista padrão, era aquele dentista que se formava na faculdade, abria um consultório e começava, o que a gente ouvia muito, a formar a sua clientela. Né? Então ele ficava ali todos os dias atendendo no mesmo lugar. A gente costuma dizer hoje em dia que esse dentista está quase que em extinção. Né? A maioria dos dentistas que se forma hoje, ele parte em busca de mais estudo, de mais conhecimento, né? Parte em busca de uma especialização e dificilmente ele fica atendendo num lugar apenas num único consultório. E é o que acontece comigo, né? Eu sou especialista em hálito e eu particularmente atendo em 10 cidades diferentes do Brasil. Então é uma rotina que ela é corrida, mas ao mesmo tempo ela é fácil para mim, pessoalmente, porque eu não gosto muito de ficar trancado no mesmo lugar todos os dias, né?
Então eu acabo viajando bastante, você tem sempre um ambiente diferente, então isso para mim é muito interessante pelo meu perfil pessoal mesmo, né? Eu não sei se eu, mesmo sendo dentista, trabalhar todos os dias no mesmo lugar, como aquele dentista de antigamente, eu não sei se isso serviria para mim. Então eu tô dentro ali da minha zona de conforto, com as viagens, atendendo em vários lugares. Para o nosso jovem entender, eu queria que o senhor falasse assim um pouquinho, no início da carreira, quais são as principais dificuldades? Olha, eu acho que a principal dificuldade de quem sai da faculdade hoje e inicia, em primeiro lugar você tem a inexperiência, né? E a inexperiência dentro da odontologia, ela tem um lado importante, porque você sai direto atuando na boca dos seus pacientes, atuando na saúde das pessoas, né? Então, uma dica importante para o jovem que está ali saindo da faculdade é buscar uma ocupação, buscar uma clínica onde você tenha outros profissionais com já mais experiência, porque por melhor que seja a sua formação, você acaba saindo da faculdade um dentista inexperiente, e isso é inevitável, né? E construir a sua experiência, né, em cima ali da tua clientela que você quer formar, nem sempre é algo muito fácil, né? E nem sempre é indicado mesmo. É legal você ter o amparo de um profissional mais experiente, com mais vivência ali no dia a dia da profissão mesmo, tá? Eu acho que essa talvez seja uma das dificuldades. A segunda dificuldade que eu acho que o jovem que está aí nos assistindo tem que esperar inicialmente você vai encontrar um mercado de trabalho saturado, né? Mesmo que você tenha condições de ter um investimento para montar o seu próprio consultório, né? Você vai ter uma segunda dificuldade, que é ter pacientes o suficiente para sustentar o seu consultório e a tua vida ali. Então, se você não tiver condições de montar o consultório, a dificuldade vai ser você se inserir no mercado de trabalho, tá? Mas é uma carreira muito boa, é uma carreira que geralmente ela é escolhida por quem tem amor à profissão mesmo, né? É uma coisa quase que... A odontologia ela tem ali uma coisa quase que de vocação mesmo. Não é o que você escolhe por escolher, geralmente não é por aí. Então, essas dificuldades elas são facilmente passadas adiante por quem realmente gosta da profissão. Tá certo. E pegando esse gancho do início, em termos financeiros, doutor, para o jovem ter uma ideia, o início da carreira, por exemplo, ele é mais complicado? Quanto é que um recém-formado consegue, por exemplo, tirar mensalmente? O senhor consegue mensurar isso para o jovem ter uma ideia? É uma pergunta que não é fácil de responder, né? Porque eu imagino que a gente está falando com jovens que estão em diferentes regiões do Brasil, né? Mas a odontologia ela teve uma época de ouro, assim, em termos de retorno financeiro. Antigamente, você ter um diploma de dentista era praticamente uma certeza que você seria muito bem sucedido financeiramente, tá? Porque havia poucos profissionais no Brasil, os procedimentos odontológicos eles eram onerosos, eles eram muito caros, né? E o dentista sempre foi caro, né? E era muito pior antigamente. Então, o dentista recém-formado, ele abria o consultório e ele tinha ali um grande retorno profissional. Hoje em dia, a situação é diferente. Hoje em dia, você tem que batalhar mais para conseguir conquistar uma independência financeira, tá? Eu vou dar como parâmetro uma realidade que eu acredito que seja uma realidade atual, aí falando de 2018 no estado de São Paulo. Eu acho que um dentista recém-formado, que conseguiu uma ocupação numa clínica que tenha alta rotatividade, se ele trabalhar ali todos os dias naquela clínica, ele deve ter um retorno por volta aí de R$ 2.500 ou R$ 3.000 inicialmente, o que não é ruim, levando em consideração o país que a gente vive. Legal. E para o jovem que nos assiste, que se identifica com essa profissão, quais os caminhos ele deve seguir e que perfil que esse jovem deve ter, doutor? Olha, eu acho que o dentista de hoje, o jovem que está nos assistindo, que pensa em ser um odontólogo, que pensa em ser um dentista, a primeira coisa ele tem que entender que ele está entrando numa área que te oferece um leque
gigante de possibilidades, né? O dentista, ele pode partir para a área acadêmica, para dar aula, ele pode partir para a área de pesquisa, né? Ele pode ser um dentista que trabalha somente em ambiente hospitalar, fazendo cirurgias. Ele pode ser um dentista clínico que atua na área de estética, na área de saúde gengival, na área de prevenção, de saúde coletiva. Então, o leque é muito grande e não se preocupe com isso. O apreço por uma ou determinada, ou uma ou outra área, ele vai surgir gradualmente na medida que as informações forem chegando, né? E o dentista de hoje, como todo profissional autônomo, eu acho que ele tem que ser empreendedor também. Eu acho que não basta você sair da faculdade sendo um bom dentista tecnicamente falando, um bom dentista na realização de diagnóstico, de procedimento. Se você não tiver uma visão de mercado, uma visão de internet, uma visão de empreendedorismo mesmo, eu acho que a situação fica muito mais complicada. Claro, tá? claro. Um panorama que não existia há um tempo atrás, né? O dentista se formava, botava uma plaquinha desse tamanho na frente, fulano de tal cirurgião dentista, e os pacientes vinham. Hoje em dia é o dentista quem procura os seus pacientes. E para encontrar o primeiro emprego nessa profissão? É um desafio? O que esse jovem deve fazer? Olha, é um desafio, mas eu acho que ninguém que está nos assistindo precisa ficar preocupado também, sabe? Eu acho que ninguém vai bater na sua porta perguntando se você é dentista, se você quer emprego, lógico. Isso muito dificilmente vai acontecer. Mas hoje em dia você tem no mercado grandes clínicas, isso é super comum, você tem várias franquias, inclusive, da área odontológica, que inclusive é uma possibilidade para quem tem condições de fazer um aporte, de fazer um investimento. Eu vou passar para vocês o que eu fiz, né? Eu escolhi uma cidade que eu queria morar e eu fui batendo de porta em porta. Eu cheguei lá, bati na porta, olha, eu sou dentista, eu acabei de me formar na Unesp de Araçatuba, uma excelente faculdade, estou mudando para cá. E estou procurando emprego, vocês estão precisando de dentista, e foi assim que eu consegui o meu primeiro emprego, numa clínica de um dentista que era muito bem sucedido, que tinha mais pacientes que ele conseguia absorver sozinho, né? A agenda dele era muito cheia, é cheia até hoje, eu tenho contato com ele, tenho muita gratidão por ele, por ter me dado essa oportunidade, aprendi muita coisa, né? E não precisa ter medo, correr atrás de capacitação, correr atrás dos seus sonhos, encarar de frente. E para a gente finalizar esse bate-papo, doutor, eu queria que você deixasse uma dica justamente para esse jovem que busca aí a primeira oportunidade, que quer estar inserido nesse mercado de trabalho. Eu acho que a dica mais importante é não se preocupar tanto e ir atrás, sabe? Procura o emprego, mesmo que inicialmente ele não seja aquilo que você gostaria de fazer, que seja o seu sonho, mas às vezes aquilo serve como um degrau para você conseguir bancar uma especialização, bancar uma pós-graduação, pagar o seu mestrado, né? E lenta e gradualmente, ou às vezes nem tão lenta assim, né? Tem gente que consegue uma boa posição do mercado relativamente rápido, ainda é uma profissão muito boa. O sucesso chega se você gostar muito do que você faz, os seus pacientes vão perceber isso. Isso vai se refletir na qualidade do serviço que você presta para os seus pacientes, para os seus clientes. E você vai ser aí um dentista bem-sucedido e feliz, tem espaço para todo mundo no mercado. Só não pode ficar em casa reclamando da vida, sentar no mocho, né, que é o nome da cadeirinha do dentista, aquele banquinho do dentista, e trabalhar, estudar com amor e paixão, que a coisa segue. Infelizmente não temos mais tempo, mas certamente o nosso bate-papo será muito importante para o jovem que nos acompanha e que está querendo entrar no mercado de trabalho. Muito obrigado. Opa, eu que agradeço a oportunidade, tá? E que isso tenha despertado aí o interesse de alguém pela odontologia, que é uma excelente carreira. Tá? Foi um prazer. Portanto, jovem, fique ligado, se inscreva em nosso canal no YouTube e em nossas redes sociais. Então é isso, é mais um ponto final no Es Profissa.